Eu tenho uma função chamada index que permite encontrar um determinado valor dentro de uma lista. Então, se eu aplicar a uma determinada lista a função index com um determinado valor, eu vou ter como resultado a primeira ocorrência desse valor dentro da minha lista. Nesse caso, a busca inicia na posição 0. Se eu desejar buscar a partir de uma outra posição, eu vou usar o valor, eu tenho que acrescentar aqui a posição a partir da qual eu quero iniciar minha busca. Então, como exemplo aqui, nessa lista Rui, Heloísa, Augusto, Heloísa, Letícia, nesse caso aqui, se eu aplicar a lista de alunos, a função index, buscando a palavra Heloísa, ele vai encontrar a primeira ocorrência da palavra Heloísa na posição 1 da minha lista, no índice 1 da minha lista. Se eu disser que eu quero começar a minha busca a partir do índice 1, eu vou achar a Heloísa no próprio índice 1. Também a função retornaria 1 como resultado. Se eu disser que eu quero buscar a partir do índice 2, ele vai começar a busca a partir dessa posição onde está Augusto. E vai encontrar a Heloísa na posição com índice 3 aqui. Tá? Então, as duas primeiras chamadas de index vai retornar 1 e a terceira vai retornar 3, como nós vimos aqui. Certo? Se eu tentar buscar uma determinada, vou colocar aqui, Heloísa A, se eu tentar fazer uma busca dessa, tá certo? Aqui, vou colocar aqui Heloísa A, certo? Se eu tentar fazer essa busca, vai dar erro, tá? Porque ele não vai encontrar esta palavra dentro da lista. Ele vai dizer, aqui como está dentro, que Heloísa A não está dentro da lista. Ok? Então, vamos em frente. Existem funções que são muito úteis quando a gente trabalha com conjunto de valores, que é a função de ordenação. E para isso a gente tem a função sort, tá? Que você aplica ela a uma determinada lista e ela vai retornar essa lista ordenada, no caso aqui, em ordem crescente. Caso você queira mudar a ordem, você queira fazer a ordenação do maior para o menor, ou seja, a ordem inversa, você pode usar esse reverse, que ele vai ordenar a lista em ordem decrescente, do maior para o menor. Então, se eu aplicar aqui essa função sort a essa lista, Rui, Heloísa, Augusto, Heloísa, Letícia, se eu chamar aqui lista sort, ele vai ordenar essa lista e armazenar na própria lista de alunos essa lista agora ordenada. Então, essa lista alunos agora ela foi modificada e agora contém Augusto, que é o menor, depois Heloísa, seguido de Heloísa, que aparece duas vezes, seguida de Letícia, seguido de Rui. Tá? Então, essa vai ser a lista impressa com o sort. Se eu mandar imprimir na ordem reversa, ele vai imprimir do maior para o menor. Então, vai imprimir Rui, Letícia, Heloísa, Heloísa de novo e Augusto. Tá? Então, esse seria o resultado do nosso, da aplicação de sort e sort um reverse true aqui. Tá? Eu posso não querer, como a gente vê aqui em cima, ordenar a lista e modificar a lista. Certo? Se eu quiser ordenar a lista, mas não modificá-la, eu uso a função sorted, tá certo? Que é essa que está aqui. Essa função, ela, quando aplicada a essa lista que alunos, eu tenho aqui sorted lista alunos vai ficar intacta, mas a função vai retornar uma lista ordenada, que eu vou armazenar nessa variável lista alunos A to Z, tá certo? A partir do menor para o maior. Então aqui eu tenho a função sorted, tá certo? Quando eu imprimir ela, eu vou ver a lista ordenada, e quando eu imprimir aqui lista alunos, eu vou ver que a lista não sofreu modificação nenhuma. Então está aqui, vamos executar a lista ordenada e a lista original sem qualquer modificação. Existem funções muito úteis também para a remoção
e inserção de elementos na lista. Como a gente viu anteriormente, é possível inserir e remover elementos de uma lista. A gente já viu uma dessas funções, que é a função append, tá? Então, quando eu coloco append valor, ele vai adicionar um valor no fim da lista, tá? Então, se eu colocar aqui Rui, Heloísa, Augusto, Heloísa, Letícia, e colocar append Guilherme, ele vai inserir Guilherme no final da lista, como nós vamos ver aqui. Bom, agora se eu quiser inserir um elemento em uma determinada posição da lista, eu posso usar a função insert. Essa função ela insere o elemento em uma determinada posição. Tá? É diferente do append, que insere no final da lista apenas. Então, se eu colocar aqui lista alunos, insert 2, Guilherme, ele vai inserir esse valor Guilherme aqui entre Heloísa e Augusto. Então, Guilherme vai ser o terceiro elemento da lista, o elemento que está na posição com o índice 2, que é essa posição aqui. Tá? Então, essa seria a nossa lista antes da inserção do valor Guilherme, e essa é a nossa lista a partir do momento que eu inseri o valor Guilherme. Da mesma forma, eu posso remover o elemento da lista através da função remove. Essa função, quando aplicada, ela vai remover a primeira ocorrência de um determinado elemento. Então, se eu aplicar aqui a essa função lista de alunos, remove Augusto, ele vai remover a primeira ocorrência de Augusto dentro dessa lista. Tá? Então, se eu executar aqui, eu tinha Augusto na terceira posição da lista e na quinta posição, e agora ele só aparece na última posição. A lista agora que tinha 5 elementos, passou a ter 4 elementos apenas. Eu posso querer remover o elemento da lista e retornar esse elemento como resultado. Para isso, eu utilizo a função pop. Aqui nós temos a nossa lista anterior. Eu vou mandar imprimir essa lista e depois vou dar o pop no elemento que está com o índice 2. Com o índice 2, quem seria Augusto. Então, esse elemento vai ser removido da lista e retornado como resultado. Se ele é retornado como resultado, eu posso armazenar esse valor em uma variável. Então, eu vou colocar aqui aluno igual a lista alunos pop 2. Significa que o elemento na posição 2, no caso Augusto, vai ser removido da lista e o valor Augusto vai ser armazenado em aluno. Então, se eu imprimir lista alunos agora, essa lista vai ser impressa sem Augusto na posição 2, no índice 2. E quando eu imprimir aluno, a palavra Augusto vai ser impressa, porque ele foi armazenado nesta variável aluno, quando eu executei o pop aqui. Então, originalmente a lista era essa. Quando eu executei o pop, Augusto foi removido e foi armazenado na variável aluno, que quando impressa mostra justamente que o valor Augusto foi armazenado na variável aluno. Agora vamos ver o que aconteceria se nós quiséssemos acrescentar uma lista no final da outra. Tá? Então poderia usar, como a gente viu, a função append, né? Que insere um elemento no final de uma determinada lista. Então imagine que eu tenho aqui duas listas, turma 1 e lista turma 2, turma 1 com Rui, Augusto, Letícia, turma 2 com Heloísa e Guilherme. Se eu fizer turma 1 append turma 2, na esperança de inserir Heloísa e Guilherme no final dessa lista, o que eu vou obter é algo diferente. Observe que após Rui, Heloísa, Letícia, eu obtive uma sublista, que é uma lista contendo Heloísa e Guilherme. O que aconteceu nesse ponto? Na realidade, uma lista em Python, diferente de outras linguagens, uma lista em Python ela permite que você armazene elementos de diferentes tipos.
Então, nesse caso aqui, eu armazenei valores do tipo string e no final eu armazenei uma lista de strings. Então, tem dois tipos armazenados nessa lista, strings e uma lista de strings. Então, o resultado que eu obtive foi esse aqui. Então, o que Python faz, na realidade, quando ele cria uma lista, ele não armazena, por exemplo, aqui os strings dentro dessa lista. Ele armazena o endereço onde esse string está armazenado na memória. Então, são ponteiros para os valores. Então, o que eu tenho aqui é um ponteiro para o valor Rui, um ponteiro para o valor Augusto, um ponteiro para o valor Letícia e um ponteiro para uma lista de strings. E essa lista de strings tem um ponteiro para Heloísa e um ponteiro para Guilherme. Certo? Então, isso foi o que ocorreu aqui. Voltando agora ao nosso exemplo, se eu quiser colocar de fato a turma 2 no final da lista turma 1, criando uma nova lista só com valores do tipo string, eu poderia usar a função de concatenação, que é a função que nós já estudamos anteriormente. Então, o resultado seria turma 1 mais turma 2, o resultado seria Rui, Heloísa, Letícia, Heloísa, Guilherme. Uma lista completa só com valores do tipo string.